Não fugiu de controle, não. Aleluia, não fugiu. Por que Deus está falando isso? Não fugiu do controle de Deus. Você pode até estar enxergando com seus olhos carnais, aleluia, que o mar está na tua frente. Você pode estar enxergando com seus olhos carnais que a muralha está na tua frente. Você pode estar enxergando com seus olhos carnais que o exército está na tua frente. Mas Jesus, Ele tem a solução para o teu problema. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Jesus tem a solução para o teu problema. Certa feita Eliseu, aleluia, acorda, ou seja, junto com seu moço, ele estava certo na cidade. A Bíblia vai deixar bem claro que o moço acorda mais cedo e ele olha, ele vê, aleluia, rodeado a cidade, um grande exército de cavalos e soldados que cercava a cidade. Entrou em pânico. Aleluia, o servo de Eliseu entrou em pânico. Ele pega lá e fala assim: meu Senhor, olha, meu Senhor, tem um grande exército cercando a cidade e agora vamos perecer. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus olha, Eliseu olha para cima e fala assim: Senhor, abre os olhos do moço. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Da cama da séria, mandará séria. Cama da sobe, de cama da séria. Senhor, abre os olhos do moço. E nesta noite eu quero aqui profetizar sobre a tua vida. Senhor, abre os olhos espirituais da sua igreja. Aleluia, a Bíblia não vai deixar bem claro, aleluia, que quando o moço abriu seus olhos, ele pôde contemplar carruagens de fogo. Aleluia, ele pôde contemplar um exército do Deus Altíssimo, com roda de fogo, cavalo de fogo, aleluia, aleluia. Deus é alguém somente que você acredite no milagre que Ele está a fazer a tua vida. Aleluia, 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 meu Deus, aleluia. A Bíblia vai deixar bem claro que, aleluia, não sei se vai dar tempo, mas vamos tentar concluir. A Bíblia vai deixar bem claro que Jesus agora, Ele pede água, aleluia, para aquela mulher. E a mulher, já sabendo, aleluia, que Jesus, não sabendo que Ele era Jesus, o Messias, mas sabendo que Ele era um judeu, porque naquele tempo, até dia de hoje, aleluia, o judeu, glória ele se trajava conforme o traje correto. Todos os judeus que quando ele passava num lugar que não era ali na sua cidade, as pessoas que o via sabiam que ele era judeu. Infelizmente no dia de hoje, irmãos, não podemos falar dos cristãos, infelizmente. É triste eu falar isso até ontem não, na sexta-feira o pastor falou no culto de ensino da seca que nós vemos os cristãos na terra. Infelizmente, muitas das vezes a pessoa passa por você, trabalha, aconteceu comigo, trabalha na mesma empresa, você vê, toma café muitas das vezes, mas você não reconhece aquela pessoa como cristã. Não que ela não possa ser, mas sim pelas suas vestes. Aleluia. Vocês têm um pastor aqui, eu sei que ele ensina. Eu conheço o Fabrício, o pastor Fabrício. Aleluia, louvado. Não, aleluia, quero aqui pregar sobre, aleluia, sobre veste e costumes, mas sim daquilo que Jesus, a Bíblia vai deixar bem claro para os irmãos entenderem. Quero aqui falar e também quero aqui explicar que João Batista, ou seja, vamos lá para trás, Elias, a Bíblia vai deixar bem claro que quando Elias profetiza para o filho, para o empregado do rei,
Falou assim: olha, rei, um homem me profetizou, um profeta profetizou que o senhor, da maneira que o senhor tiver, que o senhor está aí, o senhor não vai mais sair da cama aí, o senhor não vai mais sair. Dessa enfermidade você não vai sair mais. O rei olhou para ele e falou assim: como que ele estava vestido? Ele estava vestido de couro de pele de carneiro e trazia sobre ele um cinto de couro. O rei falou: é Eliseu, Elias. Este é Elias. João Batista, onde ele passava, todo mundo sabia que era João Batista, porque João Batista ele andava quase que o mesmo traje de Elias, vestido de couro e um couro de cinto, um cinto de couro era o traje. E o judeu tinha como obrigação, eles eram ensinados desde criança, que eles tinham que se vestir conforme era o mandamento, conforme tinha que ir ordenado. E ela conhecendo que, falando assim: olha, como pode tu sendo judeu, e pede água para mim sendo samaritano? Agora começa uma conversa do Altíssimo, do Deus que é amor, do Deus que é misericordioso, do Deus que é abundante em amor, aleluia. Começa com aquela mulher, porque nos dias de hoje, muitas das vezes nós, aleluia, quando nós olhamos para uma pessoa que ela está, aleluia, louvado seja Deus, está num momento difícil, passando por luta, ou está numa situação difícil por causa de um pecado, aleluia, nós com nossos olhos, muitas das vezes nós queremos apontar o dedo, mas Jesus não, aleluia. Jesus é amor, Aleluia, glória a Deus. E ele fala para ela assim: mulher, aleluia, se soubesse de quem que está pedindo água para ti, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E Jesus respondeu e disse: qualquer que beber, aleluia, desta água, tornará a ter sede. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Ali aquela conversa, ainda a mulher não tinha entendido ali a mensagem que Jesus queria passar, e Jesus começa a conversar, porque quando a gente vai ministrar, ou quando a gente vai sair no evangelismo, não é de qualquer maneira, não é de aquele alvoroço, não. A palavra de Deus tem que ser pregada com mansidão, aleluia, com cautela, aleluia. É pecador, você também é pecador. Nós temos que se colocar no lugar do pecador que está pior do que a gente, e tem que ser com sabedoria. Jesus falou assim: olha, mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo água, meu Deus, aleluia, louvado seja. Glória a Deus, aleluia. E ela começa a ter uma conversa com Jesus, e ela fala assim: mas me dá então dessa água, para que eu não venha aqui. Olha a preocupação dela, porque aquela mulher ela era discriminada, irmãos, pela sociedade, e o povo judeu não se ajuntava com o samaritano. Por quê, irmão? A Bíblia vai deixar bem claro que quando foi ali que houve a queda, ou seja, a queda não, quando foi, como que eu posso falar? Fugiu aqui a palavra. Quando foi levado em cativeiro, os judeus foram levados em cativeiro nas quedas dos israelitas, a Bíblia vai deixar bem claro que uns povos ficou na cidade e outros foram para outra cidade, e existiam os gentios, e ali os judeus eles se misturaram ali com os gentios, e ali eles misturou, fez um mistismo dali da raça do judeu, e os judeus que eram ortodoxos, eles não aceitavam aquele povo, o samaritano, como aquele povo que era escolhido para ir para o céu. E ali ela fala assim: como pode tu ser judeu, você não sabe que eu sou samaritano? Mas Jesus não veio para ver isso. Jesus veio para mudar a situação, ele não veio descumprir a lei.
mas sim ele veio para cumprir a lei. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, engrandecido é o nome santo do Senhor, aleluia. E aí começa a ter essa conversa, esse diálogo com essa mulher, e ela começa a entender, e ali ela fala assim: me dê dessa água, então me dá dessa água, para mim que amanhã eu não preciso, outro dia eu não preciso vir buscar, tirar, aleluia, água do poço. Ela estava preocupada com isso, e Jesus começa a revelar a sua grandeza, fala assim: vai e traga o teu marido. Aleluia. Agora essa mulher, ela entende que quem falava com ela não era um judeu que estava com o seu dedo apontado. Aleluia. Aleluia. Não era um simples judeu que estava ali todo no seu traje, aleluia, todo a caráter, como mandava ali o figurino da época. Não era ele, não é um judeu que estava com seu dedo apontado para ela dizer que ela era pecadora, mas sim o homem que Jesus, que Deus falou que não viu um injusto sequer, e enviou o seu filho unigênito. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E ela começa a entender e fala assim: agora veio que tu és profeta. Aleluia. E na conversa ela fala assim: Senhor, não tenho marido. Não tenho marido. Aí ela fala, e ele fala assim: disseste bem, que os 5 que tu tivesse não era seu. Aleluia, louvado seja. Jesus sabe de tudo. Aleluia. Oh glória. Jesus sabe de todas as coisas debaixo do céu e da terra. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Quem somos nós, meus irmãos, aleluia, para nós apontarmos nosso dedo e para a gente acusar aquele que está na situação difícil. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia vai deixar bem claro que essa conversa, ela começa a se estender, e o coração daquela mulher começa a modificar de tal maneira, aleluia, que Jesus falou assim: olha, aquele que vem a mim, aleluia, aquele que ouve as minhas palavras, vai jorrar uma água, aleluia, nas minhas palavras, irmão, vai jorrar uma água que vai transbordar, aleluia, e vai manar como uma fonte transbordante, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E aquela mulher, ela entende, aleluia, louvado seja Deus, que ele era um profeta, e depois ela entende que ele era o Messias. Aleluia. E ela fala assim: mas Senhor, começa outra conversa em outro sentido. Nós adoramos aqui neste monte, e vós dizer que é lá em Jerusalém que adora. E Jesus começa a tratar com, aleluia, com o psicológico daquela mulher, e fala assim: não, aleluia, é importante que nem aqui e nem em Jerusalém, mas é importante que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Aleluia, louvado seja o nome santo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Hoje é noite de adoração, hoje é noite de reflexão missionária, mas também hoje é noite de adoração. Aproveite o momento de adorar esse Deus que tudo pode, que tudo vê, que tudo sabe, que contempla todas as coisas. E ali ela começa a entender, meus irmãos, e eu já vejo pelos olhos espirituais. Aleluia, louvado seja Deus. Que a fonte que Jesus estava falando, que outra hora quem estava com sede era Jesus, mas a mulher estava com mais sede ainda. Mas só que a sede da mulher não era assim da água física, que vai te tornar de sede. A sede dela era uma sede que estava dentro da alma, uma sede que estava dentro do ser dela, que ela era apontada, ela era caluniada, ela era desprezada, mas ela encontrou com Jesus. Aleluia. E ali ela, com aquela sede, conversa com Jesus, e agora aquela fonte começa a jorrar para frente. Mas como assim, irmão? A Bíblia vai deixar bem claro
aleluia, que quando termina a conversa ali com essa mulher, ela tem essa conversa e Jesus fala para ela que não é nem ali, nem no monte, mas sim aqueles que Deus está procurando, aquele que adora em espírito e em verdade. Ela simplesmente, os discípulos vêm, e quando os discípulos chegam, ela simplesmente sai até a sua cidade. Interessante que o demoniado gadareno, depois de ser liberto, a Bíblia fala que existia um demoniado, e ele vivia em caverna, ele vivia em sepulcro, e Jesus, quando chega perto dele, ele é liberto, determina que aqueles demônios saem, os irmãos conhecem a história, e os demônios vão aos porcos, e os porcos caem no precipício. Enfim, irmãos, quando ele é liberto, a Bíblia não vai deixar bem claro que o demoniado gadareno, ele está limpo, com roupas, trajado. A Bíblia vai deixar bem claro que ele quer seguir a Jesus. É diferente da mulher, a mulher não precisou Jesus falar para ela, mas ele foi necessário falar para ele, falar assim: não, você não vai me seguir não, vai e fala. Aleluia, louvado seja Deus. Aquele que tem te visto como sujo, como imundo, e fala que Jesus te libertou. E a Bíblia vai deixar bem claro que ele foi à cidade e pregou a palavra do Senhor. E essa mulher não foi necessário, irmão. A fonte foi tão grande, aleluia, que entrou dentro dela, aleluia, louvado seja Deus. A fonte foi tão grande que Jesus tinha falado que a fonte ia jorrar, ia transbordar, aleluia, que ela pegou e foi à cidade e anunciou, falou: olha, tem um ali, o Messias que está revelando, revelou toda a minha vida, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Ela começa a fazer um trabalho missionário voluntariamente, porque Jesus falou assim: olha, se conhecesse aquele que te fala, olha, a sua fonte que está seca, ela vai jorrar. Aleluia, glória a Deus. A vida daquela mulher, aleluia. E aquela mulher, ela começou a ir de encontro ali, aqueles familiares, ir de encontro à cidade, e ela traz uma multidão, aleluia, louvado seja Deus, para ouvir o que Jesus estava a falar. Oh glória. Crente, irmãos, quando aceita Jesus, aleluia, ele tem uma obrigação, uma das obrigações é falar daquilo que o Senhor fez. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Tem muitos que estão aí sossegados, tranquilo, esperando acontecer tanta coisa, mas não está esperando acontecer a volta do nosso Jesus. Nós como cristãos, nós como filhos de Deus, que conhecemos a palavra de Deus, nós temos obrigação de pregar, de falar do amor de Deus. Mas, irmão Tadeu, eu não sou pregador. Muito bem. Eu falei aqui que é só pelo testemunho de João Batista, pelas vestes dele, ou do profeta Elias, conhecia quem era. Dá seu testemunho com que você veste. É simples. Não escandaliza. Não escandaliza, aleluia, acerca daquilo que você está vestindo. Porque eu falo isso, irmãos, eu fico com vergonha. Eu não precisava falar isso, irmão. O cristão não precisava. A nossa palavra, ela fala assim: conheceis a verdade vos libertará. Andamos conforme a palavra de Deus nos manda. Pregamos quando a gente temos oportunidade e sem oportunidade. Tem gente que só fala: eu só vou pregar quando o pastor fala isso, que der oportunidade. Passa 3 vezes, 4 vezes, trabalha o dia todo com uma pessoa ali que muitas das vezes está precisando de uma palavra, mas ele está pensando que o pastor Fabrício tem que dar um microfone. Eu estou falando.
Estou falando entre aspas, né? O pastor Fabrício tem que dar o microfone para ele pregar. A irmã, só vou louvar se a irmã me der a oportunidade para louvar. Irmãos, louve em casa, louve no trabalho. Aleluia, glória a Deus. Louve ali onde você estiver, aleluia, na fila, louve o nome santo do Senhor, que o nome do Senhor será exaltado da mesma maneira. Não fica aguardando uma oportunidade da igreja, não, aleluia, louvado seja. Tem muita gente, irmão, que sai da igreja porque não tem oportunidade. Aleluia, eu falo isso dentro dos obreiros. Sai dos ministérios porque não tem oportunidade, irmão. Se o pastor Fabrício me chamar aqui, eu vou dar glória a Deus. Se o pastor Fabrício não me chamar, vou dar glória a Deus, porque eu sei que aqui tem pão. Aleluia, louvado seja. Eu sei que aqui os irmãos vão estar ali sempre se alimentando do pão. Meus irmãos, se eu ficar um ano sem ministrar a palavra de Deus, eu vou dar glória a Deus da mesma maneira. Aleluia, louvado. Não fica esperando uma oportunidade. Vai e deixa a fonte de Deus. Criou em você, aleluia. Na terra existiam muitas fontes. Tem que cavar, tem que encontrar as veias, né? Um veio que eles falam. Eu não sou cavador de poço, não, mas eu já conversei com pessoas que cavam poço, que muitas das vezes o veio está mais fundo, 20 metros, 30 metros. Mas quando encontra o veio, irmão, aleluia, a água começa a transbordar, aleluia. Aquela pessoa que está cavando ali, ela tem que sair depressa ali, porque senão ela vai passar puro ali. Deixa o Espírito de Deus agir na tua vida e pregue esta palavra, pregue esse evangelho, aleluia, louvado seja Deus. Ande segundo a palavra, aleluia, aleluia. Para encerrar, irmãos, eu vou encerrar aqui como o Senhor me chamou. Sabe por que eu estou pregando isso? Nessa semana eu vou falar duas situações. Uma foi que Deus fez na minha vida e a outra que eu presenciei essa semana. Um rapaz lá na empresa, por isso que eu falo que muitas das vezes a gente trabalha com uma pessoa, não tem muito tempo, tem um mês que ele está trabalhando lá, e eu não percebi e também não vi pelos meus olhos espirituais que ele era um cristão. Eu cheguei no toalete, estava subindo o hino, e ele falou: seu irmão é evangélico? Eu falei: pela misericórdia. Ah, eu também sou crente. É, irmão? Eu sou levita na casa do Senhor. Bom, não estou julgando ele, estou falando que é um exemplo. Nossa igreja não permite isso que eu vou falar, mas tem igreja que permite. Eu sou levita da casa do Senhor. Falei: irmão, que bênção. Eu fui usuário de crack por 15 anos, fiquei 4 anos na rua. Falei: meu irmão, que bênção. Eu não gosto de louvar, gosto de cantar. Só que porém eu não sou liberto. Aí, como assim? Não sou liberto, eu ainda fumo ainda. Aí deu vontade para ele: o senhor está cantando ainda? Não que a gente tenha que julgar, mas a palavra de Deus nos ensina isso. A missão tem que ser feita com sabedoria. Porque muitos, aleluia, vão ver o vídeo, ele mostrou até o vídeo, ele cantando na igreja. Muitos vão ver aquele vídeo e conhecendo ele, não vai ter ele como um cristão. Porque toda hora ele está lá no fumódromo e está fumando. É pecado? Irmãos, quem é que vai julgar o nosso pecado? Vai ser Deus. Mas a nossa sociedade, ele vê nós cristãos como um povo diferente. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, é assim que eu aonde foi aquele povo barulhento? Irmão, aquele povo diferente. Irmão Tadeu, quando ele aí vai terminar com o trabalho de missão, irmão Tadeu, isso aí vai ser um breve puxão de orelha para a igreja. O irmão Tadeu, quando ele aceitou Jesus, eu aceitei Jesus numa situação bem difícil. Eu estava no mundo fazendo um monte de coisa errada, mas porém já estava se libertando daquelas coisas, porque Deus já tinha falado comigo. Eu aceitei Jesus, irmãos, e eu não era casado com a irmã Juliana. Hoje vai fazer 25, já fez 25 anos que nós estamos juntos.
E nós não era casado. E com menos de 3 meses, eu fui batizado com o Espírito Santo, na igreja que a gente congregava. Não era um templo bonito como esse, era um templo de madeira, né? Madeirite, chãozinho batido de chão. E pela misericórdia o Senhor nos batizou com o Espírito Santo. E eu fui caminhando e passando em poucos dias, Deus usou como pastor, falou assim: olha, Deus tem pressa no seu chamado. Deus tem pressa no seu chamado. Casa mais rápido possível, porque Deus tem pressa no seu chamado. Irmãos, eu vi aqui como uma missão. Não tinha dinheiro, nós damos um jeito de casar sem dinheiro mesmo. Era um chamado que Deus tinha para a nossa vida. Casamos depressa e o Senhor nos chamou rapidamente. Não era da igreja do Belém. E rapidamente, com 2 anos e poucos, 3 anos, eu já estava já no presbitério. E Deus já estava usando nossas vidas. O que o irmão Tadeu está querendo dizer para a igreja? Para terminar, terminei a mensagem. Deus tem pressa com você que está em dúvida naquilo que o Senhor prometeu para você. Se Deus te chamou, confia nele. Aleluia, glória a Deus. Se Deus te chamou, confia nele, que Ele fará grande coisa na tua vida e nas nossas vidas, irmãos. Porque quando a gente confia, nós descansa. E quando a gente descansa, nós deixa Deus trabalhar nas nossas vidas. Aleluia. Somente confia e, aleluia, dê um passo para que Deus haja na tua vida. Eu não sei qual é o passo. Se é um casamento, irmãos, se é uma atitude que você tem que tomar, uma libertação talvez você precisa ter. Aleluia, porque a igreja, nós sabemos que muitas das vezes nós vemos aqui o sorriso é grande, mas nós precisamos ser libertos de algo. Todo mundo precisa ser liberto. E que está impedindo você agir e trabalhar para Deus, confia em Deus, que grande coisa o Senhor vai fazer na sua vida. Amém, meus irmãos? Não vou se estender. Passei 1 minuto. Quero aqui mais uma vez expressar minha gratidão. Pastor Fabrício. Conheci o pastor Fabrício quando ele era um imperador, depois de diácono, e agora como pastor. Graças a Deus por esse casal que estão aí fazendo a obra do Senhor. Peço para os irmãos uma oração pelo irmão Tadeu, pelo irmão Diana e pelo Arthur. Próxima vez que eu vou contar o testemunho, já que eu não contei o testemunho do Arthur, porque o testemunho do Arthur é grande e hoje eu trabalho na instituição, né? Vamos ser sábios. Vou contar o testemunho do Arthur e vocês vão ver o tamanho do milagre que o nosso Deus fez na vida do nosso Deus. Amém, irmãos? Amém. Que Deus abençoe. Meus irmãos amados, nesta oportunidade, vamos quero aqui aproveitar. Tem alguém que está afastado?